A doutora Flávia hoje vem falar de estilo de vida saudável, mas hoje especificamente para as mulheres, né, doutora Flávia? Bom dia. Bom dia, Denian. Exatamente. Sobre um período bem especial, né, na menopausa, que na verdade chama climatério. A menopausa é quando para de ter a menstruação, mas o climatério é todo aquele tempo antes, às vezes 4, 5 anos antes da menstruação, de parar a menstruação, de chegar a essa menopausa, que a mulher já começa a sentir algumas diferenças pela diminuição do hormônio feminino, principalmente do estrogênio. E é uma época bem especial porque essa diminuição do hormônio causa muitos sintomas desagradáveis. E muitas vezes as mulheres acham que a vida acabou quando chegar nessa fase, porque ela vai engordar, porque ela vai ficar com osteoporose e fraturar osso, porque ela vai ficar sem memória, porque ela vai ficar sem libido. E a gente sabe que hoje, com o estilo de vida saudável, com nutrologia, com atividade física, a gente pode sim, praticamente, primeiro, prevenir, porque quando a mulher esteja na idade fértil ainda, ela já começa a se preparar com os hábitos bacanas para evitar esse período. E quando ela chegar, que ela passe de uma maneira, assim, tranquila, sabendo que é só mais uma fase da vida, né, Daniel? Tem idade, doutora, para esse climatério que você fala aqui? Ele é quando? Ó, depende muito, pode começar nos 40 anos, por exemplo, porque existe menopausa precoce também, mas a menopausa ocorre geralmente entre os 50 aos 49 aos 55 anos. Então, às vezes, 5, 6 anos antes, às vezes a pessoa com 40, 42 já pode começar, assim, a experimentar aquelas sensações dos calorões, dos fogachos, a se sentir com sono prejudicado, com um metabolismo um pouco mais lento, com uma diferença de humor. E isso já é um sinal de que os ovários já não estão produzindo tanto estrogênio assim. E aí tem que fazer a reposição de hormônios, é isso? Veja, a reposição é bem importante, né? Claro que ela tem que ver isso com o ginecologista, mas a gente sabe, assim, que tão importante quanto os hormônios é ela ter, por exemplo, um controle no peso, ela começar ou manter uma atividade física bacana, porque o estrogênio diminui a qualidade do osso, pode fazer com que o músculo dela diminua. O estrogênio protege a mulher contra os problemas cardíacos e vasculares, então a mulher fica mais desprotegida. Ela tem aquela tendência a ter aqueles calorões, principalmente à noite. Então, se ela faz parte do cuidado, uma reposição hormonal, muitas vezes, se assim for permitido, né? Porque se a mulher tem histórico de câncer, tem doenças trombóticas, está muito obesa, ela fuma, ela vai ter uma certa contraindicação, às vezes uma contraindicação absoluta. Muito bem, então é bem importante. Primeiro, eu acho que o primeiro recado que a doutora Flávia falou aqui, estou com o bichinho do ran-ran. O primeiro recado que a doutora Flávia falou aqui, que eu acho bem legal que a gente observe, é o seguinte: se começou a sentir esses sintomas do climatério, atenção, o mundo não acabou. Não, exatamente. E isso não significa, envelheceu, perdeu a graça, não tem nada a ver com isso. Não tem nada doutor? a ver, isso é muito comum, né? A pessoa pensa, primeiro ela já associar assim, eu não posso mais ter filho, já não estou mais atrativa, né? Não sou mais atraente, não tenho mais energia, e não. E o ideal é assim, é que a mulher na idade adulta, ela já comece a ter todo esse cuidado com a atividade física, o cuidado com o corpo, a reposição de vitaminas, minerais, tudo isso vai fazer com que ela chegue nessa fase muito mais tranquila. Então, se você começar desde antes, com alimentação saudável e com cuidado com o corpo, lá na frente o resultado vem também, Com isso? certeza, a repercussão dessa falta de hormônio é muito menor. As pacientes que são obesas, as pacientes que têm um hábito de vida muito ruim, já têm um sono ruim, só tende a piorar isso. E, por exemplo, uma pessoa que nunca fez atividade física, aí o estrogênio cai muito lá, né, de nível no sangue, o que vai acontecer? Vai ter muito mais risco de fratura, vai ter muito mais risco de não ter massa muscular, de ter a mulher falar, a disposição da minha gordura mudou, eu sempre fui mais cheinha no bumbum, agora minha barriga está diferente, porque tudo isso não deixa de ser uma consequência da diminuição do estrogênio. Mas a gente pode, sim, driblar isso de uma maneira super saudável. Existem N medicamentos fitoterápicos e hábitos de vida que possam melhorar isso, né, Daniel? E esses hábitos, eles devem vir necessariamente acompanhados de uma nutrição correta, né? Com certeza, Daniel, isso é bem importante, porque a necessidade dos nutrientes muda nessa fase. É importante fazer os exames, observar que tipo de queixa essa mulher tem
E não é difícil, sabe? É diferente do que as pessoas acham, sabe? Não é super caro, não é impossível fazer. A gente tem muito, assim, paradigma a ser quebrado sobre essa fase. Mas dá sim para se manter saudável. E o recado, assim, né? Tem que cuidar sempre, na verdade. A vida inteira. Quanto mais você se cuida, melhor é. Eu sempre falo para meus pacientes, ó, o que você faz na tua idade jovem, adulta, madura, é a tua previdência privada de saúde na terceira idade, né? Doutora, é verdade que a pessoa, quando cria uma célula de gordura, essa célula, ela pede até de ser desativada por um tempo se você faz um exercício de dieta, tudo certinho, mas que ela nunca mais sai do teu corpo e ela fica lá só esperando para engordar de novo? Isso é verdade ou é conversa? O que acontece, quando a gente aumenta de peso, você pode ter um aumento do tamanho da célula, que fica mais ávida realmente por gordura, e uma proliferação do número de células. Então, quanto mais tempo você passar com sobrepeso, com obesidade, maior a tua chance de voltar mais fácil para esse peso, porque o teu organismo tende a ficar no equilíbrio e tende a ficar mais tempo naquele jeito que ele aprendeu a ficar. Então a gente faz realmente um aumento do número e do tamanho das células de gordura, que realmente às vezes elas estão murchinhas assim. Você não desaparece quando você emagrece. Teus adipócitos, que são as células, estão ali, só que eles estão murchinhos, né? Você não elimina, só ao menos quando você faz uma lipoaspiração. Não tem como pegar um coronavírus do bem para ir lá só matar só aquela célula. Ser, né? E quando a pessoa faz uma lipoaspiração, aí sim, ela tira o tecido gorduroso. Mas a gente tem que lembrar que existem lugares que não é possível de fazer a lipoaspiração, principalmente a gordura visceral, né? Aquelas células de gordura que estão dentro da nossa cavidade abdominal, não tem como fazer. Agora, o fato é que não tem solução fácil. Isso não adianta, é com sofrimento, né? A pessoa tem um determinado hábito, come porcaria, não faz exercício físico e precisa emagrecer, vai ter que cortar a porcaria e vai ter que fazer o exercício físico. Não tem bônus, não né? tem solução mágica. Não tem, e tem que ficar bem atento a essas soluções mágicas que às vezes a gente vê por aí em Instagram, em blog, em chás emagrecedores, em pílulas fitoterápicas, que muitas vezes elas têm substâncias que não são nem permitidas aqui no Brasil, né? Hoje em dia não tem mais, né? Mas eu lembro bem, não tem mais revista. Quer dizer, tem, mas ninguém mais compra. Ninguém mais compra. Mas eu lembro, assim, que tinha aquelas revistas, eu olhava a banca de revista, assim, aí tinha aquela revista, colocava uma mulher chapada na capa da revista, e aí a manchete: fique seca em 15 dias. Fica, né? E todo mundo, é o sonho de todo mundo, quem que não quer, né? E é interessante também que outra coisa que as mulheres precisam entender, a atividade física, principalmente musculação, estimula bastante também a testosterona que a mulher também tem e que é importante para proteção cardíaca, para melhora da massa óssea, da concentração e da própria libido. E muitas vezes, como nunca faz exercício, quando chega na menopausa, isso também diminui. Então não é um hormônio só, são vários hormônios que trabalham contra, né, a mulher se ela não se cuidar, né? Muito bem. Doutora Flávia Oddi, vou pedir para você, por gentileza, passar as suas redes sociais. Para quem tem dúvidas, eu vi que chegaram aí perguntas de ouvintes. Você entra em contato direto com a doutora Flávia, que ela te atende numa boa. Quais são os teus contatos, doutora? O meu Instagram é DRA Flávia Oddi, OHDE. Pode mandar um direct, né? O telefone da clínica é 3077-3295. Muito bem, repita o teu Insta, doutora, por favor. DRA Flávia OHDE. Legal, o meu Instagram é DenianCC. DenianCC, qual que é o teu, Pietro? O meu Instagram é o @PietroDeLázari, @PietroDeLázari com 2 Z's de zebra. Legal, pessoal de Londrina, amanhã jornal especial, direto da 95.7 FM aí no Nortão do Paraná. Nós estamos muito felizes, amanhã é o nosso jornal ao vivo para todo o estado, para todas as emissoras, inclusive com transmissão pelos nossos canais nas redes sociais, pelo YouTube e pelo Facebook.